pessoal! Eu tô aqui sozinha hoje porque eu vim falar sobre o meu curso de psicologia, né? Como eu já falei em outros vídeos do Morando Sozinha e tal, eu faço psicologia. Esse ano eu tô indo pro 4º ano e assim, muita gente pediu nos nossos vídeos, no Instagram e tal, pra gente falar um pouco sobre os nossos cursos. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu e a Paty vai fazer um vídeo falando sobre o dela, né? Que é terapia ocupacional. Então, gente, como que eu escolhi esse curso? Eu escolhi porque eu ia numa psicóloga. Lá pelo 1º, 2º ano do ensino médio, eu comecei a ir numa psicóloga por questões pessoais, né? Porque eu precisava ir, minha mãe me colocou. E eu simplesmente me apaixonei pela profissão, assim, sabe? Tipo, eu falei, meu Deus, que profissão linda, que profissão mágica. Eu não sei nem explicar, gente, assim, tipo, sério, eu me apaixonei, eu me encantei demais. Falei, gente, como pode existir uma profissão que um ser humano tá ali, sabe? 50 minutos pra você, te ouvindo, te dando atenção inteiramente, corpo e alma pra você, sabe? Eu acho que é isso que tá precisando muito no mundo, assim, alguém que sente e te ouça. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero ser essa pessoa pra alguém, entendeu? Porque quando eu comecei psicóloga, eu falei, meu Deus, eu gostava de toda semana, eu contava os dias pra ir na psicóloga, assim. Gente, sério, hoje que existe muito preconceito ainda sobre essa profissão, sobre, ela tá lá pra ajudar louco, tá pra te dar conselho. Não, psicólogo não te dá conselho, gente. Psicólogo é uma profissão, psicólogo tá lá pra te ajudar, sabe? Quem dá conselho é amigo, mãe, pai, namorado. Psicólogo não tá lá pra isso. Então, sim, eu escolhi por causa de que eu ia numa psicóloga e eu simplesmente me apaixonei demais. E eu falei, eu quero ser assim pra alguém, eu quero poder ajudar a transformar uma vida, ajudar a ser a mudança daquela pessoa que tá precisando de alguém, sabe? Tem gente que chega também na faculdade e fala, vou fazer psicologia pra me entender. Não. Você não vai fazer psicologia pra se entender, gente. Se você quer se entender, faça terapia, entendeu? Porque o terapeuta tá lá pra te ajudar a te entender. Agora, você não vai fazer um curso de 5 anos pra se entender, entendeu? O meu curso dura 5 anos, eu acho que tem curso que dura menos, tal. Mas você não vai fazer um curso pra se entender. Até porque até quem é psicólogo precisa de um outro profissional pra ajudar a se entender, entende? Porque mesmo você sendo profissional, sendo formado na área de psicologia, você não enxerga suas próprias questões pessoais, entende? Então, não faça psicologia para se entender. O que é psicologia? É uma ciência, uma profissão que estuda o comportamento humano, querendo garantir o seu bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, o psicólogo, ele estuda o comportamento humano, mas não só o comportamento mental, digamos assim. Ele estuda tudo, uma junção de tudo, entende? Do comportamento físico, do que uma pessoa age no dia a dia, do seu pensamento, o que o pensamento influencia nas suas questões. Basicamente isso. Mas é muito mais que isso. Quais as áreas que o psicólogo atua? Gente, muita área. Quando eu cheguei na faculdade, eu acho que muita gente chega na faculdade pensando assim, clínica, entendeu? Eu cheguei na faculdade pensando, eu quero ser uma psicóloga, eu quero ter uma clínica, quero fazer isso, entendeu? Tipo, eu não tinha noção de quanta coisa o psicólogo faz. Muita gente não tem noção do que o psicólogo faz. Quais são algumas áreas, então vou falar algumas áreas que o psicólogo pode atuar, tá bom? O psicólogo pode atuar na área escolar, que é nas escolas, né? Pode atuar na área organizacional, ou seja, nas empresas. Tipo, tem muito psicólogo em empresa hoje em dia.
Pode atuar na área do esporte, sim. E tem muito preconceito com isso ainda, gente. Psicólogo é muito importante na área do esporte. Vôlei, futebol, nossa, qualquer esporte precisa estar lá, né? Clínica, que é o que todo mundo meio que já conhece, o psicólogo é na área clínica, social, e essas são algumas áreas assim que eu tive na faculdade, que eu aprendi. Mas tem outras áreas que eu não tive ainda, e não vou ter, só como estágio, que é no hospital, jurídica, psicólogo também pode atuar na psicologia do trânsito. Gente, tem muitas áreas, sério. Muitas áreas. O psicólogo é muito importante pra tudo mesmo, sabe? Vamos parar de pensar que ele só atua na clínica. As abordagens. Então, tem muita abordagem, sabe? Você acha que o psicólogo atua sempre do mesmo jeito, de uma mesma maneira. Não. Tipo, eu posso ser uma psicóloga de uma abordagem e a minha colega de outra, sabe? E a gente atua de diferentes maneiras. Não é a mesma. O psicólogo não vai fazer a mesma coisa, um psicólogo do outro, entendeu? Por exemplo, existe a psicanálise. A psicanálise é o começo de tudo, assim. É aquela lá do Freud que vocês conhecem, que a maioria das pessoas conhece, né? Que deita no divã lá, fica deitado e o psicólogo fica atrás e fica conversando. A psicanálise do Freud começou com a hipnose, que ele hipnotizava as pessoas. Só que aí, agora, hoje em dia, é a associação livre, que é a pessoa fala tudo que vem na mente, sem tentar esconder nada, sabe? Ele só vai falando e o psicólogo vai atuando em cima disso. A análise do comportamento, ela fala que os comportamentos não é apenas aquilo que a gente faz. Os pensamentos, a fala, o comportamento físico, tudo isso é comportamento também. Ela foca na modificação desses comportamentos, sabe? É uma ciência, assim, mais exata. Na faculdade, a gente tem a aula dessa matéria com os ratinhos. Então, é bem legal, a gente ensina eles a se comportar, sabe? Ter um modificado comportamento. Por exemplo, eles ficavam privados de água, assim, mas, gente, nada que prejudicasse a vida deles. E daí, eles tinham que apertar a barrinha, assim, e eles só iam ganhar água se eles conseguissem aprender a tocar essa barrinha. E eles aprendiam. E na minha faculdade também ensinavam a jogar basquete, ratinhos a jogar um basquete. E eles jogavam, gente. Então isso, tipo, é uma coisa muito legal, sabe? Como a gente pode modificar o comportamento de uma pessoa, ver o que ela estava fazendo errado e o que ela quer fazer. Isso é muito legal. Tem ainda a abordagem humanista, a abordagem corporal. A abordagem corporal, ela vê que o ser humano, ele não é só mente, ele é físico também. Então, por exemplo, se o teu corpo, você não se sente bem, assim, não tá bem com o teu corpo, isso modifica totalmente a tua mente, os teus comportamentos, sabe? Isso muda tudo. Tem a terapia cognitiva comportamental, que é mais conhecida como TCC. Ela veio da comportamental também, que é assim, que ele foca que os pensamentos que influenciam nas atitudes das pessoas. Por exemplo, se eu penso alguma coisa, nossa, eu tô gorda, é isso que influencia em tudo que eu vou fazer a respeito de como eu faço, de como eu ajo, entende? Então ela foca em modificar os pensamentos, a cognição da pessoa. E, gente, tem muitas outras abordagens. Não vou conseguir citar todas aqui, tem umas que eu nem aprendi ainda. Então tem muita coisa mesmo. Vou falar então algumas outras matérias que eu tive na minha faculdade. No primeiro ano, você começa tendo umas matérias mais básicas, não vê muito da psicologia em si, mas você já tem uma noção. Eu tô falando da minha faculdade, então, eu não sei como que é nas outras, mas na minha começa com várias matérias mais básicas. Por exemplo, a gente tem genética,
Aquela genética é a mesma genética que você vê no ensino médio. Tem uma matéria que, assim, meu Deus, dá o pânico nas pessoas, que é neuroanatomia. Que sim, você vai ver cadáver, mas assim, não é o cadáver inteiro, pelo menos eu não vi o cadáver inteiro, a gente estudava mais o cérebro e tal. Até nessa matéria, eu vou mostrar pra vocês. A minha professora fez a gente comprar assim o crânio de gesso, e daí a gente pintava cada área, falava o que era cada área, qual a função, sabe? Então é bem legal. Esse aqui a gente teve que fazer no primeiro ano. Ela mostrava isso aqui também como cadáver e tal. No primeiro ano também, naquela matéria tem uma matéria que você faz observações. Então, tipo, a gente ia a campo e observava as pessoas. Por exemplo, a gente observava qual o comportamento de flerte. Aí a gente tinha que observar tudo que tinha no comportamento de flerte, sabe? Tipo, pegar no cabelo, abraçar, dar beijo e tal. E a gente tinha que classificar, por exemplo, pegar no cabelo. Pegar no cabelo é a pessoa com a sua própria mão tocar no cabelo do outro e tal. E daí, pra ajudar, a gente teve esse livro aqui, Aprendendo a Observar. Descrição do rosto 3. Esse rosto aqui. Aí a gente tinha que descrever, sabe, o que tava acontecendo, assim, no rosto da criança. Por exemplo, parece que ela tá meio assustada, assim, mas a gente tinha que descrever. No primeiro ano a gente também tinha estatística. Sim, você acha que não tem matemática? Mas não se engane, tem matemática. Mas é coisinha, assim, bem de boa. Pra ajudar você a fazer pro segundo ano, que vai precisar, né, naquela matéria dos ratos que eu falei, que você vai ter que fazer gráficos, nossa, vai precisar dessa matéria. Você tem História da Psicologia, que é mais sobre os filósofos e tal. Então, daí no segundo ano eu comecei a ter psicopatologia, que é, assim, a matéria que mete medo nas pessoas mesmo, que nessa matéria você estuda os transtornos mentais das pessoas, e tem muito transtorno. Aí você começa a estudar e começa a perceber, nossa, eu acho que eu tenho, assim, de uns 3 eu tenho pelo menos um, sabe? Por exemplo, esquizofrenia. Aí tem os critérios diagnósticos de esquizofrenia, você estuda isso todos, decora, isso mesmo, decora bonitinho. Aí ainda fala sobre as características diagnósticas, características associadas que apoiam o diagnóstico, qual a prevalência dessa doença, os desenvolvimentos, fatores de riscos. Mas, assim, a gente estuda mais o básico, porque isso aqui é mais pra médico, sabe? Psiquiatra. Daí tem muita coisa, muita doença. E a gente estuda esse livro aqui, DSM-5, inteiro, todos os transtornos. E, cara, ele é muito grosso, ó. A gente estuda tudo isso, a gente tem no segundo ano essa matéria e no terceiro ano. Mas, sério, era a minha matéria preferida, era muito legal, eu adorava. Gente, no segundo ano tem isso. Daí, sabe aquela matéria que eu tive no primeiro de observação? Daí, no segundo ano, essa matéria é entrevista. Você aprende como que o psicólogo entrevista uma pessoa, assim, quando ela chega no teu consultório, o que você fala na primeira consulta, como que você faz uma entrevista mais aberta, mais fechada, geralmente com perguntas mais abertas para pessoas que são mais tímidas, por exemplo, ela não ficar falando só sim ou não, você fala uma pergunta mais, me conta como foi chegar até aqui, me conta um pouco mais sobre você, sabe? Coisas mais assim. Daí, no segundo ano, a gente começa a ter psicanálise, começa a ter umas matérias mais voltadas à psicologia, assim, tal, bem legal. No terceiro ano, você tem psicanálise. Essa matéria aqui, no primeiro, era observação. Segundo, entrevista. No terceiro, ela se torna mais testes, você aprende a fazer testes, aplicar testes nas pessoas, sabe? Tipo aquelas dos pauzinhos que você faz na autoescola, coisas assim. Outra matéria que você vai ter, que eu tive, era pesquisa, que você aprende a pesquisar, fazer pesquisa, e é uma matéria que no segundo semestre eu tive que fazer um pré-projeto pro meu TCC.
porque no quarto ano começa o TCC. Então tem bastante matéria, tem as áreas da humanista, tem comportamental, tem psicanálise. Daí no segundo ano eu tive também uma matéria que a gente fazia dinâmica de grupo. Nossa, a psicologia é uma coisa tão incrível que pega tanta coisa, assim. Daí então, agora no quarto ano eu vou ter mais estágios, vou ter 4 estágios esse ano obrigatórios, algumas matérias só. Vou ter o meu TCC e daí no quinto ano são só estágios, eu acho, e talvez algumas matérias. Enfim, gente, eu acho que era isso que eu tinha que dizer sobre o meu curso, sobre psicologia. É claro que tem muita coisa a mais pra falar, né? Porque não é só isso, mas tem outros vídeos por aí na internet, se vocês quiserem saber mais. E tem esse livro aqui que ajuda também, né? Que ele fala sobre o livro da psicologia, fala sobre as coisas, sobre as áreas, abordagens, a história da psicologia. Então é bem legal também. Caso você queira saber, você pode dar uma olhadinha nele também. Então é isso. Caso você esteja mais alguma dúvida que eu possa esclarecer, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada por assistir meu vídeo e até o próximo. Tchau!